Bom dia, gente. Vamos para mais uma videoaula, continuando a nossa aula de classificação dos seres vivos, tá? Queria deixar um recadinho para vocês. A gente tem a novidade, que são as aulas do Google Meet, as aulas online. Essas aulas online é especial para a gente fazer resumos, eu fazer o resumão do nosso conteúdo e tirar dúvidas, tá? Mas não devem deixar de assistir as aulas do canal, porque a aula do canal vai proporcionar você a tentar fazer as atividades e tirar as dúvidas nas aulas online, tá? Então, não pode deixar de assistir a aula aqui do canal. Então, a gente continua falando de classificação dos seres vivos, tá? Esse daqui foi um dos primeiros cientistas que tentou aí classificar os seres vivos, né? Agrupou os seres vivos, tá? Por que eu trouxe a imagem de uma biblioteca? Porque a biblioteca você tem os livros o quê? Organizado, né? Classificado de acordo com o conteúdo, com a disciplina, certo? Então, tem uma organização ali. Então, a classificação dos seres vivos é uma forma de organizar os seres vivos, tá? Constantemente, a gente vai surgindo novas espécies, né? Então, a gente precisa o quê? Classificar, organizar. A gente vai escolher o quê? Vamos classificar de acordo com as semelhanças anatômicas, com as estruturas do corpo. Então, aí você vai agrupar esses seres vivos. Então, Aristóteles foi um dos primeiros cientistas que classificou os organismos vivos em 3 grupos de acordo com a sua importância no mundo. Tá? O primeiro nível, onde tinha os vegetais. O segundo nível, os animais, né, que se reproduzia e apresentavam sentidos, e o terceiro nível ele colocou os humanos, que além das características dos animais e dos vegetais, ele tinha um raciocínio. Então essa foi a classificação proposta por Linneu. Ao longo do tempo, as coisas vão mudando. E a ciência, ela é fixa? Não, ela não é fixa, ela varia. Então, constantemente você surge uma coisa nova. Às vezes o que você disse há 10 anos atrás não está mais no livro hoje, porque a ciência ela é mutável, ela vai mudando ao longo do tempo, certo? E aí, no século XIX, introduz dentro dos conceitos da ciência ideias relacionadas à evolução, que os seres vivos ele evoluía o quê? Vou dizer, Kaique evoluiu, tirou notas maravilhosas. Então, ele o quê? Sofreu uma transformação ao longo da sua vida. Então, isso é uma relação evolutiva, certo? E aí o pai da evolução é um cientista chamado de Charles Darwin. Então começaram a aparecer novas propostas de classificar os seres vivos. Essas novas propostas que surgiram levavam em conta as ideias evolucionistas, que as espécies não eram fixas, e sim elas mudavam ao longo do tempo. Então, são as relações evolutivas que começaram a aparecer aonde? Na classificação, na organização dos seres vivos. Uma das primeiras aí é a classificação em reinos. Há proposta em classificar os seres vivos em 5 reinos, tá? O reino começa, quem está na base desse reino? O reino Monera, que é o reino de quem? Das bactérias, que são organismos unicelulares, que são organismos procariontes, depois a gente vai falar o que é procarionte, que são organismos, né, que podem produzir seu alimento e outros são consumidores. Depois vem o reino dos protistas, que é aí o reino das plantas, dos protozoários, das algas, certo? Que são organismos que com os protozoários não fabricam seu próprio alimento, né? Mas as algas fabricam, são organismos fotossintetizantes. Depois a gente tem o reino dos fungos, né? São os seres vivos que geralmente pode ser tanto unicelular, formada por uma única célula, ou pluricelular, formada por várias células, tá? Não fabricam seu próprio alimento, não são fotossintetizantes, né? Os fungos. Para os fungos, deixa eu lembrar, eu esqueço a laranja por muito tempo, ela começa a apodrecer. Então, os fungos começam a entrar o quê? Fazer a decomposição da matéria orgânica, não é isso? Quando você esquece um pão muito tempo, ele também começa a apodrecer. Quando a sua parede do quarto está úmida, né, começa a aparecer os fungos, tá? Então, a gente tem cogumelo, levedura, são fungos, tá? Então, os fungos são organismos que não fazem fotossíntese, não fabricam seu próprio alimento, obtêm seus nutrientes a partir de matéria o quê? Orgânica, desculpa. Depois a gente tem o reino das plantas, formada por seres vivos pluricelulares, que tem muitas células e que fazem o quê? Fotossíntese. Por isso que as plantas são organismos o quê? Produtores, tá? E as algas e microalgas também, certo? E as algas estão lá, né, no grupo do quê? Dos protistas. E o reino dos animais, que é onde a gente está, né, os humanos, as aves, os répteis, os insetos, crustáceos, que são organismos que têm muitas células pluricelulares, tá?
que não fabrica seu próprio alimento, que não fazem fotossíntese, tá? Nós somos heterotróficos, nós não fabricamos nosso próprio alimento. Então, essa aqui é a classificação proposta dos seres vivos em o quê? Em 5 reinos, que levava em conta o quê? A anatomia, a fisiologia e a história evolutiva dos seres vivos, certo? A outra classificação, que com o tempo a ciência vai mudando e vai surgindo coisa nova. Essa classificação aqui leva em conta os dados moleculares, a genética, certo? A biologia da célula. E aí começa a comparar o material genético dos seres vivos e começa a agrupá-los, esses seres vivos, em domínios, que ele chama de bactéria, arqueo e eucária. São os 3 domínios. No livro de vocês traz assim, domínio eubactéria, que vai corresponder ao domínio bactéria, o domínio arqueo, que é o domínio arqueobactéria, que está no livro de vocês, e eucária, que é o domínio eucariotas, que está no livro de vocês como eucariotas, tá? Então, são 3 domínios, e essa proposta de classificação leva em conta o quê, as características dos seres vivos moleculares, tá? O DNA, as proteínas. Então, comecem a estudar a parte molecular dos organismos para tentar o quê? Agrupá-los nesses domínios, tá? Então, você observa que tem vários tracinhos aí, tá dividido por cores, então, todo mundo que está aí em lilás pertence ao quê? Ao domínio bactéria, em vermelho arquea, em marrom eucária, certo, gente? Então, é a classificação em domínios, tá? Também pode aparecer a classificação tanto em domínio quanto em reinos. Olha que legal. Você tem aqui, ó, um ancestral comum. O que é um ancestral comum? Pense, você tem bisavós, avós, né? São seus ancestrais. Você é o descendente deles. Então, são seus ancestrais. A partir do seu ancestral, vai surgindo o quê? Os seus descendentes, tá? Então, você tinha um ancestral comum, a história de vida desses seres vivos. Aí, ele vem com os domínios. Bactéria, que é onde está as eubactérias. Arquea, onde está as arqueobactérias, e eucária. Quem é eucária? São todos os organismos eucariontes, tá? O que é ser eucarionte? Eu vou explicar depois, que tem a ver com a relação com o tipo de célula que o organismo tem, tá? Existe célula que tem uma carioteca, que é um envoltório que protege o material genético. Aí todo ser vivo que tem essa carioteca dentro do citoplasma da célula vai ser chamado de eucarionte. Então, os protistas, as plantas, os fungos, os animais são eucariontes, porque a sua célula, ela vai ter o quê, a membrana que envolve o material genético, que é o DNA, a sua bagagem genética, que é a carioteca. Então, classifica como eucarionte. E aquele organismo que não tem uma célula com núcleo delimitado por membrana, que não tem uma carioteca, que o material genético fica solto na célula, tá? Ele é chamado de procarionte. Então, as bactérias, elas são o quê? Procariontes. Então, você tem aí a classificação em 3 domínios. Ele traz, ó, bactéria, eubactéria, arqueobactéria e eucária. Quem está em eucária? Todos os organismos eucariontes, que têm as suas células com núcleo delimitado por membrana. Então, a gente tem os protistas, as plantas, os fungos, os animais, tá? Em relação a ser procarionte e eucarionte, acredito que vocês já estudaram no 6º ano, mas a gente vai retomar isso e na nossa aula online eu tiro essas dúvidas com vocês, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês nesta aula. Na próxima aula a gente continua falando das árvores filogenéticas. Um grande beijo e não esqueçam de assistir a aula do canal, de ir para as nossas aulas online e de fazer atividade. Fiquem com Deus, galera!